Você de casa vai aprender uma receita especial de um peru para você fazer no seu Natal. Dicas interessantes, você não pode perder. Olha só que demais. Fica crocante aqui em cima, feito com ervas, feito com frutas. Você pode fazer na sua casa com a maior tranquilidade. Presta atenção na receita, anote aí. Vamos lá. Aqui a gente tem um peru mais ou menos de 3 quilos. Você pode comprar hoje o peru, o tender, o chester, o que você for fazer de acordo com o tamanho da sua família. Então aqui a gente tem um peru mais ou menos 3 quilos. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai colocar sal fino. Então você pode colocar sal fino. Olhe sempre uma dica, eu sempre falo isso na época do Natal, não importa qual é o ingrediente, veja sempre a embalagem, veja se não tem a farofa dentro. Muitos produtos vêm com uns miúdos dentro, por exemplo. Veja para não assar com algum ingrediente dentro. Então você tem que retirar. Qualquer saquinho que tenha dentro, você tem que tirar. Tira o saquinho, não vai assar. O que eu recebi de e-mail ano passado, eu lembro dessa época do ano, a pessoa fez tudo certinho, a receita certa, só esqueceu de tirar o saquinho de dentro. Então retire o saquinho, veja na embalagem se não tem, confira. Nunca é demais. Então um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Coloquei uma xícara mais ou menos de vinho branco e aqui a gente pode deixar dessa forma. Enquanto isso, aqui numa frigideira, a gente vai fazer o seguinte. Você pode colocar um pouquinho de azeite, mais ou menos 1 colher de sopa de azeite. Pode colocar também de 3 a 4 colheres de sopa de manteiga. 3 a 4 colheres de sopa de manteiga. Aqui a gente vai preparar uma farofinha, uma farofa para acompanhar o peru. A parte você vai aprender a grelhar umas frutas também, que é fácil fazer, pêssego, carambola, você pode fazer com a fruta que você quiser. Coloque assim, ingredientes para farofa. Um pouquinho de azeite, 3 colheres de sopa de manteiga. Vou colocar aqui, derreteu a manteiga, uma cebola roxa. Essa daqui é uma farofinha gostosa, tradicional para você fazer. Uma farofa de damasco com provolone, fica uma delícia, vale a pena você fazer. Aqui então, você refoga a cebola. Na sequência você pode colocar 2 xícaras, deixa aqui na tua casa, deixa 2 minutinhos, vou deixar aqui um pouquinho. Na outra frigideira eu vou colocar um pouquinho de manteiga, 1 colher de sopa de manteiga e um pouquinho de azeite. Então enquanto está refogando a cebola aqui, a gente vai aprendendo a fazer uma outra coisa. Ou melhor, você vai em casa aprendendo, porque essa daqui eu já sei. Aqui é o seguinte, um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga. Daí, aqui você pode fazer o seguinte, enquanto a cebola está ali refogando, você pode pegar as frutas que você quiser, o que você tiver aí na sua casa. Aqui a gente vai fazer com a carambola. Carambola você pode cortar ela mais ou menos com 1 centímetro, meio centímetro, já está ótimo. Então a gente vai grelhar a carambola, fica gostoso, é prático de fazer e fica bonito. A carambola tem essas estrelinhas, ó, ela forma uma estrelinha, se você cortar assim, ó que legal que fica para você decorar. Então aqui eu vou colocar direto aqui na frigideira, então com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, você pode grelhar a carambola dessa forma, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite. Daí, aqui a gente pode colocar pêssego também, pêssego, fruta você corta ao meio, pêssego fresco, você corta ao meio, aqui já tá bom, ó, corta ao meio e a gente grelha, vira a parte do caroço para baixo aqui, então você vai colocar assim direto na mesma frigideira, com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite. Aqui na panela ao lado você está aprendendo a fazer uma farofa fácil de fazer. Aqui, manteiga, o azeite e a cebola. Na sequência, 2 xícaras de chá de farinha de milho, 2 xícaras de chá de farinha de milho. Aqui uma farofinha fácil, rápida de fazer para acompanhar o peru no seu Natal. Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer o peru. Aqui na farofa, damasco, aqui o damasco. Aqui vou colocar meia xícara de chá de pistache. Aliás, eu falei pêssego, você pode fazer com damasco, aqui a gente tem damasco fresco. Aqui, pistache, vou colocar também provolone, para a farofinha, provolone, então damasco, pistache, a farofinha, um pouquinho de azeite, a cebola roxa, tudo junto. Aqui você deixa, mais ou menos, depois de colocar todos os ingredientes, 2 minutinhos. Zucca, deixa eu te explicar. Olha assim, aqui a gente tem o peru, e aqui o peru a gente colocou mais ou menos um peru. Quer ficar aqui, Zucca? Vem cá. Peru de mais ou menos 3 quilos, eu temperei com sal, pimenta e vinho.
Aí a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a maçã, você pode cortar a maçã em fatias. Então você pode fatiar a maçã, pode colocar em fatias menores também, não tem problema algum. Então maçã, você pega as maçãs, pode fazer com maçã verde se você quiser, ou com maçã vermelha, como a gente tem aqui. Sabe essa, aqui dentro do meu Tupperware tem vinho ainda, sal, pimenta. Você vai colocar a maçã lá dentro, ó. Pode jogar a maçã, essa maçã cortada. Daí a gente vai colocar também um limão, colocar pedaço de maçã, não precisa ser tudo certinho não. Pode cortar aqui, ó, corta a maçãzinha. Pode ser a maçã verde também, como eu falei. Vai colocar limão, então aqui, ó, maçã, a gente põe lá dentro. Pega um limão e vai fazer o seguinte, vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a maçã. Você pega o limão e vai cortando assim, ó, em rodelas. Pega o limão, em rodelas. Pode ser mais ou menos meio centímetro aqui o limão, aqui já tá bom. Esse limão tá grande. Um limão. Aí você tira as sementinhas e vai colocando lá dentro. Tira a sementinha. Tira a sementinha. Sempre cuidado na hora de cortar qualquer coisa na cozinha para você não cortar a mão. Faça com calma, não faça com pressa. Mesmo que alguém fale com você, seu marido falar com você, como siga o que eu faço aqui. Seu diretor muitas vezes fala com você para você ir mais depressa, alguma coisa, vá com calma. Vá sempre com calma para não ter problema. Bom, depois de preparar o peru, você fecha ele bem com papel alumínio, pelo menos 2 horas esse daqui no forno, depois você retira na hora que os convidados chegarem. E tem o termostato aqui, aqui que vai te avisar. Aqui, esse daqui está amarrado, que tinha pouca gordurinha, mas se você quiser, você pode fazer exatamente como eu fiz ali, não vai ter erro. Aí é o seguinte, ó, para arrumar ele, você vai pegar, vai colocar ele inteiro. Ó, solta ele aqui, com cuidado. Opa, foi. Soltou aqui, perfeito. Coube. Aí, você pega, faz o seguinte, ó. Você pode colocar de um lado uva. Você pode colocar uva de um lado aqui só para arrumar. É aqui a parte, você pode pegar o damasco fresco que a gente grelhou aqui, ó, com manteiga, com um pouquinho de... Você pode ajeitar de um lado aqui, ó, o damasco, colocar aqui junto com a carambola, as estrelinhas de carambola. Então, de um lado aqui, você põe todo o damasco, a carambola, aí perfeito. Aí você faz o seguinte, você pode colocar o verdinho, o tomilho que a gente usou, você pode colocar aqui também, ó, damasco, aqui a carambola. Pegar mais carambola aqui. Opa. Pode colocar as carambolas aqui desse lado. Aí no outro você põe um raminho aqui atrás, ó, só para arrumar. Daí esse líquido a gente não pode perder. Esse líquido, se você tiver com pressa, você põe direto. Senão você pode, se tiver calmo, você faz assim, ó, põe por cima que vai ficar super gostoso. E você pode colocar o molhinho a parte também. Esse molhinho você não desperdiça, coloca a parte também. E a farofinha, a farofa que está pronta para acompanhar, só dá uma limpada aqui. A farofa você arruma, tirar aqui. A farofa você pode arrumar, pega uma panela que a gente preparou. Se tiver com calma, você vai colocando um por um. Se você tiver com um pouquinho mais de pressa, coloca todo ele, a farofinha crocante, num prato ao lado. E tá tudo arrumadinho. Você pode arrumar com os damascos que a gente utilizou ali. Você pode colocar aqui também, ó. E aqui você pode colocar as carambolas. Perfeito, pronto. O prato tá pronto. Fácil. Um peru para você fazer no seu Natal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Uma receita fácil de fazer, mas lembre-se, qualquer produto que você for comprar, veja se não tem os miúdos, retire o saquinho. O saquinho não pode de jeito nenhum, tem que ser aquele saquinho pronto para embrulhar. Não coloque o saquinho, senão você vai estragar só você vai só perceber na hora, hein? Não esquece, veja na embalagem, verifique sempre dentro.